Você acorda cansado, sem energia, o desejo sexual não existe quase. A barriguinha cresceu, mesmo sem você comer mais. Aí você sente que o seu corpo não responde como antes, mas não sabe exatamente por quê. Se alguma dessas frases faz sentido para você, fica aqui, que esse vídeo pode explicar o que está acontecendo. Eu sou o Dr. Flávio Machado, fundador do Instituto Homem, e hoje eu vou te mostrar os 6 principais sinais da testosterona baixa que a maioria dos homens ignora ou atribui simplesmente à idade ou estresse. No final desse vídeo você vai ter clareza sobre o que está acontecendo com você, sobre o que você está sentindo e vai saber exatamente o próximo passo que você vai precisar tomar. Antes de falar dos sinais, eu preciso explicar uma coisa que a maioria das pessoas nem sabe. A testosterona não é só o hormônio do desejo sexual. Ela é o hormônio regulador do organismo masculino inteiro. Vai influenciar na massa muscular, a força física, a energia, o humor, a memória, a concentração, a saúde dos ossos, a qualidade nas ereções, a autoconfiança e até a forma como você lida com os desafios e metas do seu dia a dia. Por isso, quando ela começa a cair, naturalmente a partir dos 35, 40 anos, o impacto aparece em várias áreas da vida ao mesmo tempo. E o problema é que essa queda costuma ser bem lenta, gradual, o corpo vai se adaptando e muitos homens demoram anos para perceber que algo mudou. Agora, vamos ao que importa. 6 sinais que podem indicar essa queda. Alguns vocês até sabem reconhecer imediatamente. Primeiro sinal: queda no desejo sexual. Esse é o sintoma mais associado e mais temido da testosterona. Mas a maioria das pessoas entendem errado. Não estamos falando apenas de ter menos relações sexuais. Nós estamos falando de uma mudança no interesse. Aquele pensamento espontâneo sobre sexo começa a desaparecer aos poucos. E a iniciativa do homem vai diminuindo. E quando surge, é com menos intensidade do que antes. Muitos pacientes chegam no meu consultório e vão dizer: doutor, eu consigo ter relação quando acontece, mas aquela vontade de ter praticamente diminuiu ou sumiu. Segundo sinal: ereções menos frequentes ou menos rígidas. Existe um mito muito comum aqui. Muita gente acredita que a testosterona baixa e disfunção erétil são a mesma coisa. Não. Não é. A ereção depende principalmente da circulação sanguínea, mas a testosterona tem um papel fundamental no desejo e nos mecanismos que preparam o corpo para a resposta erétil. Por isso, os homens com testosterona baixa frequentemente percebem ereções menos rígidas do que antigamente, maior dificuldade para iniciar a relação, perda de ereção durante a relação, redução ou ausência das ereções espontâneas e menos ereções matutinas ou matinais, aquelas que a gente tem de manhã quando acorda. Esse último ponto merece atenção especial. Se as ereções ao acordar ficaram menos frequentes, vale investigar. Observa isso. Não é um diagnóstico, mas isso é um alerta, tá? Terceiro sinal: cansaço constante sem explicação. Talvez esse seja o sintoma mais subestimado dessa lista. Eu não estou falando daquele cansaço depois de um dia puxado no trabalho. Eu estou falando de uma sensação persistente, de falta de energia que não passa depois de você dormir, depois de você descansar num final de semana, nem depois de férias de 30 dias. É como se você estivesse reduzindo a potência do seu corpo. Você funciona mais abaixo do que deveria. Pacientes descrevem assim: doutor, eu não tenho aquela energia para nada mais. Acordo, já estou cansado. O cansaço tem muitas causas possíveis: distúrbio do sono, estresse, deficiências de algumas vitaminas, por exemplo, hipotireoidismo, mas a testosterona baixa está nessa lista também. E com frequência ela é ignorada nessa investigação. Quarto sinal: ganho de gordura abdominal sem mudar a alimentação. Você continua comendo a mesma coisa, mas a barriga começa a crescer, a cintura vai aumentando e perder peso fica bem difícil. Isso acontece porque existe uma relação direta entre testosterona e composição corporal. Quando os níveis hormonais caem, o organismo tende a acumular mais gordura, especialmente na região abdominal, perder massa muscular com mais facilidade do que antes. O organismo também tende a reduzir o gasto energético em repouso e também
também diminui a capacidade de recuperação física. Na verdade, é um ciclo vicioso. Quanto mais gordura abdominal acumulada, menor a produção de testosterona. E quanto menor a produção da testosterona, maior é a tendência de acumular gordura abdominal. Um ciclo que se retroalimenta e que precisa ser rompido com uma avaliação adequada. Quinto sinal: perda de massa muscular e força física. Você continua treinando, mas os resultados não aparecem. Os músculos parecem menores, a recuperação fica mais lenta, a força caiu e você não sabe o porquê. A testosterona é um dos principais reguladores de massa muscular do organismo masculino. Quando ela diminui, o corpo encontra mais dificuldade para preservar e construir músculos, mesmo com treino e alimentação adequados. Muitos homens percebem isso antes mesmo de qualquer exame. O corpo simplesmente para de responder como antes. Sexto sinal: alteração de humor, motivação e concentração. Esse é o menos falado e talvez o mais impactante na qualidade de vida do homem. A testosterona age no sistema nervoso central. Por isso, os níveis baixos podem sim estar associados a desânimo e apatia persistentes, irritabilidade ou mudança de humor sem motivo claro, falta de motivação para projetos e metas, queda de produtividade e foco no trabalho, redução da autoconfiança, sensação de piloto automático, fazendo aquelas coisas sem prazer. Muitos homens passam anos acreditando que eles estão apenas estressados ou em uma fase ruim da vida. Em alguns casos, existe um componente hormonal importante que ele não está sabendo. Mas é muito importante deixar bem claro uma coisa: nem toda alteração hormonal indica testosterona baixa. Depressão, ansiedade e burnout são os fatores que podem influenciar. Mas quando sintomas emocionais aparecem junto com os físicos e os sexuais, a investigação hormonal precisa entrar nessa lista com certeza. Agora eu quero que você faça um exercício rápido. Não precisa de papel, não precisa de exame. Só precisa ser honesto com você mesmo. Nos últimos 3 meses, você percebeu um desejo sexual menor? Percebeu menos ereções matinais? Percebeu alguma dificuldade de ereção? Cansaço? Mesmo após dormir bem? Barriguinha crescendo sem explicação? Perda de massa muscular? Menos força nos treinos? Falta de motivação? Queda de concentração? Sensação de que o seu corpo mudou? Se você respondeu sim para 3 ou mais itens de forma consistente e não apenas um dia ou outro, vale a pena buscar uma avaliação médica. Não daqui a um ano, agora. Agora, um ponto muito importante que eu preciso falar, e eu preciso que você ouça com atenção. Testosterona baixa não pode ser diagnosticada apenas pelos sintomas. E também não pode ser diagnosticada apenas por um exame isolado. A avaliação correta envolve 3 pilares: sintomas e histórico clínico, exames laboratoriais completos e análise médica individualizada. Por isso, evite cair nessas armadilhas aí de soluções milagrosas que circulam na internet ou até que o chat GPT fala para você. Suplementos prometendo aumento de testosterona naturalmente em 7 dias ou uso de hormônios sem prescrição. Além de perigosos e sem resultados clinicamente comprovados para casos reais de testosterona baixo, eles podem ser muito perigosos. E lembre-se, nem todo homem cansado tem testosterona baixa, mas todo homem com vários sintomas persistentes merece uma investigação adequada e tem o direito de entender o que está acontecendo com o seu próprio corpo. Recapitulando rapidamente então, testosterona não é só sexo, ela regula energia, músculo, humor e muito mais. A queda é gradual e silenciosa, por isso tantos homens demoram para perceber. Os 6 sinais: libido, ereção, cansaço, gordura abdominal, perda muscular e humor. O diagnóstico correto vai exigir sintomas, exames e avaliação médica. E quanto antes você investiga, mais opções existem. Se você se identificou com o que viu aqui, o próximo passo que você precisa tomar é muito simples. Agenda uma avaliação. É simples. Você precisa entender o que está acontecendo com você. Urgente. Se esse vídeo fez sentido para você, compartilha com um amigo, um irmão, alguém que você sabe que precisa ouvir isso. A saúde masculina ainda carrega muito silêncio e falar sobre ela é o primeiro passo para uma mudança de verdade. Se inscreve no canal nosso, porque aqui nós temos conteúdos sérios sobre saúde sexual masculina, hormônios, ereção, libido, qualidade de vida. Toda semana vai ter conteúdo novo. Até o próximo vídeo e se cuidem!